Ouça apenas o melodioso som da minha voz. E na videoaula de hoje vamos falar sobre uma arma de guerra muito interessante aí que rolou durante a Segunda Guerra Mundial, chamado de Rosa de Tóquio. Pois é, Rosa de Tóquio é um nome atribuído a um conjunto de mais ou menos umas 12 vozes femininas, né? Cuja a mais importante, que mais se destacou aí através da mídia, foi uma mulher chamada Iva Toguri Dakino, ou Ikuko Toguri. Né? Bom, quem que é essa mulher aí, como que ela se tornou importante e o que raio foi essa tal dessa Rosa de Tóquio? Cara, para a gente configurar tudo isso aí dentro da história, vamos lembrando que as duas guerras mundiais são uma coisa como as primeiras guerras modernas, né? As primeiras guerras do nosso tempo, porque elas vão configurar um novo modelo de guerra que está ligado a um pensamento muito economicista, né? Não tem a ver com o território, com o povo, mas com conquista de fatias de mercado. Bom, necessariamente a população que está na guerra, que está participando da guerra, principalmente as Forças Armadas, não vão estar muito contentes com isso, porque não vão conseguir reconhecer muito significado para aquela guerra, né? Então o desânimo das tropas é algo muito fácil de promover e bastante complicado de se estimular, né? Durante o final da Segunda Guerra Mundial aconteceu um negócio bastante interessante, que foi o quê? Bom, já era 1945, Mussolini já tinha caído, a Alemanha já tinha assinado a rendição, né? E sobrou o Japão. Né? E o Japão, cara, não se rendia, né? Tanto que as bombas de Hiroshima e Nagasaki foram ali a finalização que vão conseguir levar a rendição do Japão, mas isso aí fica para outra aula, tá? Não vão misturar as coisas, né? O Japão estava muito resistente, principalmente, né, por um traço da cultura japonesa que em parte sobrevive até hoje, né, que é a lógica do Bushido, né, o caminho do samurai, né? E que é isso, né? Isso aí é um código de ética, né, inserido dentro da cultura, né, que leva as pessoas a não desistir nunca, né? Ou você vence ou você morre tentando, né? Tanto que até a Segunda Guerra Mundial o Japão nunca tinha perdido guerra nenhuma, né? Nem a briga de tapas o cara tinha perdido, né? Porque ou você vence ou você morre tentando. Mas pensando aí que no final da Segunda Guerra Mundial, tanto a Alemanha quanto a Itália já estavam fora da guerra e sobrou apenas o Japão, percebe que o Japão estava numa desvantagem desgraçada, não estava? Pois é, nessa hora aí o governo japonês, né, e as forças armadas japonesas, né, vão usar uma estratégia muito interessante, que é uma estrutura de contra-propaganda, né? Bom, e aí vai entrar a figura da Iva Toguri, né? Que foi o quê? Essa mulher, né, ela deu um belo de um azar. Ela na verdade era americana, né? Ela nasceu nos Estados Unidos e era de descendência japonesa, obviamente, né? Os pais dela eram japoneses, e nasceu nos Estados Unidos, na Califórnia, e 6 meses antes da guerra começar, ela tinha ido para o Japão, né? E quando ela foi para o Japão, ela foi com qual intuito? De ver questões familiares ali e ver se continuava os estudos dela em medicina lá no Japão, né? Só que a guerra estourou e ela não conseguia voltar para os Estados Unidos, e como ela era americana no Japão, ela não tinha muitas oportunidades e essa mulher acabou se dando muito mal durante a guerra. Como ela não tinha grande oportunidade, lá no final da guerra, de repente apareceu essa oportunidade, que foi o quê? Trabalhar para uma rádio de guerra japonesa. Como assim uma rádio de guerra? Eram emissões feitas em AM, né, em amplitude modulada, para que fosse atingido por tropas americanas. Lembrando que a guerra na área do Japão
foi basicamente uma guerra entre Japão e Estados Unidos, né? As outras forças da guerra pouco contribuíram para isso, talvez um pouco mais a Rússia, mas ali naquela área estava basicamente Japão e Estados Unidos, né? Então, o que essa rádio fazia? Ela transmitia, né, um programa de rádio comum, né, com músicas americanas para que os americanos ouvissem e transmissões em inglês. Por isso precisava de gente fluente em inglês. Nada melhor que uma mulher nascida nos Estados Unidos, né, com um inglês bastante fluente e, pelo que consta, uma voz bastante melodiosa, bastante sedutora, né? Lembrando que o rádio era a principal fonte de comunicação lá na década de 40, né? A TV não existia, a internet não existia, né? Vamos combinar que jornal durante a guerra não era algo fácil, então o rádio se tornava um negócio extremamente importante. Pois é, essas transmissões de rádio com música americana eram ouvidas pelos soldados americanos. Então imagina você, um soldado americano, num submarino no mar do Japão, né, embaixo de milhas de água acima de você, né, num momento de guerra, e ali, né, tá transmitindo rádio com música que você conhece e de repente aparece uma voz muito bonita, muito doce, muito sedutora, né, fazendo propaganda contrária da guerra, né? Falando, dando notícias e algumas notícias falsas, né? Sobre derrotas americanas, estimulando, volta para casa, o que você está fazendo aqui, né? A sua família está lá em casa te esperando e você aqui combatendo no Japão. Qual que é a razão dessa guerra, né? O que abalava bastante os ânimos dos soldados americanos durante esse conflito, né? Então, essa série de transmissões aí, né, na voz da Rosa de Tóquio, né, vai gerar um desestímulo e vai gerar uma preocupação do governo americano em tentar combater isso. Pois é, a nossa amiga Rosa de Tóquio, né, quando acaba a guerra, vai estar numa situação pior ainda, né, porque ela estava num país que perdeu e ela era americana. E ela vai tentar voltar para os Estados Unidos, mas por fim ela acaba sendo capturada, presa, né, e condenada por uma ação anti-americana, por traição, né? Então ela era americana e traiu, né, o governo americano, desestimulando as tropas, né? Foi presa, foi condenada a 10 anos de prisão, né? Após 6 anos de prisão e uma multa de $10.000, ela conseguiu ser liberta e foi julgada que realmente ela não fez nada contra o governo americano, ela não fez nada contra as tropas, ela só desestimulava a combater. Ela própria, né, quando foi trabalhar para essa rádio, para esse programa chamado 0 Hora, né, ela se negou a fazer pronunciamentos anti-americanos, né? Ela concordou simplesmente em falar, né, para desestimular a guerra, fazer os soldados americanos voltarem para casa. E isso ela topou, né? Na verdade, ela nem começou como locutora, ela começou como tradutora, mas a voz dela foi bastante atraente e foi colocada para essas transmissões. No final, ela acabou sendo perdoada. Bom, a Rosa de Tóquio não foi o único estímulo que teve de propaganda, de mentiras de guerra para tentar desestimular as tropas. Isso era algo tão comum que até aqui no Brasil a gente acabou vendo resultados disso aí, né? Basta dar uma olhada lá no ótimo livro do Fernando Moraes, né, chamado Corações Sujos. Não estou recebendo nada por isso não, né? Eu estou indicando esse livro aí porque realmente é muito bom. Não é um livro de história, tá? O Fernando Moraes não é um historiador, é um jornalista, ele deixa isso muito claro logo na abertura do livro dele. Mas vamos lá, do que trata esse livro aí, chamado Corações Sujos, né? Se trata de uma sociedade secreta que surgiu aqui no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, lá no Novo Oeste, né? Chamada Shinto Heimei, né?
O que foi a Shinto Heimei, né? Deixa eu dar um spoiler do primeiro capítulo, né? Como é o primeiro capítulo, é um spoiler perdoável, né? O primeiro capítulo ele abre contando uma historinha de um brasileiro ouvindo rádio, o rádio de novo, né? A importância desse veículo de informação, né? Que ouvindo o rádio ouviu o pronunciamento do imperador, o Hirohito, né? Falando da rendição da guerra, né? Falando que o Japão tinha perdido a guerra. E o que o brasileiro fez, né? Como bom brasileiro, foi sacanear o seu vizinho japonês, né? Porque brasileiro, já que a gente é um bom espírito de porco, a gente adora sacanear os outros, né? E ele foi até a casa do vizinho japonês, né? E o que ele encontra? Uma festa, né? Os japoneses ali estão festejando, né? E acabou de transmitir que o Japão havia perdido a guerra. E ele vai lá tentar entender. Chegou, japonês, qual foi, né? Tá feliz porque você não ouviu no rádio? Seu país perdeu a guerra, você está comemorando o quê? Olha a resposta do vizinho japonês. Cara, o Japão não perdeu a guerra. Isso é contra a propaganda de guerra americana. Se o Japão tivesse perdido a guerra, todos os japoneses nessa hora tinham cometido o harakiri, né? O suicídio ritual. Né? Então isso é mentira. O Japão venceu a guerra e estão tentando desestimular. Olha o quanto esse tipo de ferramenta era popular na Segunda Guerra Mundial. Você ficar tentando desestimular o cara, dando notícias falsas de olha, o Japão perdeu a guerra, olha, os Estados Unidos perdeu uma série de batalhas, né? Não adianta você ficar aqui, né? Então, essas falsas notícias ou notícias reais exageradas acabaram se tornando extremamente populares e que vai acabar minando esse ânimo já bem abalado desse soldado que estava na guerra sem achar que tinha alguma coisa a ver com isso, né? Só voltando para Shinto Heimei, que raio que foi essa Shinto Heimei e o que tem a ver com esse conflito dos dois vizinhos? Acabou havendo uma sociedade secreta que fazia o quê? Toda vez que algum japonês ou descendente de japonês naquela região do Oeste Novo Paulista, né, declarava que aceitava que o Japão realmente tinha perdido a guerra, né, que isso não era propaganda de guerra, que isso era um fato, que o Japão havia perdido a guerra, ele recebia um bilhetinho na casa dele, né, colado na porta da casa dele em japonês: lave sua garganta, pois o seu coração está sujo. Daí o título do livro, Corações Sujos. Coração sujo, na tradição japonesa, significa traidor. Lave sua garganta, pois o seu coração está sujo. Lavar a garganta para quê? Para não contaminar a lâmina da katana. A gente vai aí cortar a sua cabeça fora. E cortaram mesmo, uma série de cabeças, tá? Vai ler o livro, é bem interessante. E aí, curtiu a aula de hoje? Aprendeu mais essa? Se curtiu, vai lá embaixo e dá um curtir. Não curtiu, vai lá embaixo e dá um descurtir. Essa é a Prancheta do Cetônio. Eu sou o professor Fábio. E você, meu amigo, você deveria estar estudando.